Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais inquietantes da filosofia moderna, direto de um curso que Michel Foucault deu lá em 1973 chamado A Sociedade Punitiva. E se prepare, porque o que a gente vai conversar aqui pode mudar o jeito como se enxerga a prisão, o trabalho e, principalmente, o tempo. O nosso papo de hoje é sobre essa ideia do poder de punir em Foucault. E para isso, a gente vai tentar desvendar um verdadeiro mistério, uma mudança radical que aconteceu séculos atrás, mas que de alguma forma montou a estrutura do mundo em que a gente vive hoje. Essa é a grande questão. Pensa só, houve um tempo em que punir alguém era um espetáculo. Um show de dor, público, o poder era escancarado, violento, marcado no corpo das pessoas. E aí, de repente, isso some. O alvo do poder deixa de ser a pele, o osso, para ser algo muito mais sutil e talvez por isso mesmo muito mais poderoso, o nosso tempo. Como é que essa virada aconteceu? E a pergunta que não quer calar, por quê? Para a gente conseguir entender essa mudança, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar para uma era que Foucault descreve muito bem, a do período clássico e suas técnicas de punição. Vamos entrar agora no que ele chamou de o espetáculo da dor. E o Foucault, para deixar bem claro do que ele está falando, ele usa um exemplo extremo, bem pesado. A execução de um cara chamado Damiens, que tentou matar o rei. Aquilo não foi só uma punição. Foi um verdadeiro teatro de horror, um ritual público, onde o poder do rei era reafirmado da forma mais brutal possível, bem ali, no corpo do condenado. E aqui está o pulo do gato. O suplício, que é o nome que Foucault dá para isso, não era para corrigir o criminoso. Ninguém achava que ele ia sair dali uma pessoa melhor. Era uma cerimônia política. Cada grito, cada parte do corpo destruída era uma mensagem de força do rei para o povo. Era como se o corpo do condenado fosse um outdoor onde o rei escrevia com sangue: "Vejam o meu poder. É isso que acontece com quem me desafia." E o suplício era só a forma mais radical. Existiam outras táticas, mas todas com o mesmo foco: o corpo. Marcar a pele com ferro quente para todo mundo ver, expulsar a pessoa da cidade, obrigar a pagar uma indenização. A prisão até existia, mas era algo secundário, não era a pena principal. O palco de tudo era sempre o corpo. Era ali que o poder se exibia. Acontece que, com o tempo, esse espetáculo de dor todo começou a ficar inadequado. Mas por quê? Porque a própria ideia do que era um crime estava mudando de uma forma drástica. E é aqui que a história dá um giro de 180 graus. Com as novas ideias, o contrato social e tudo mais, o crime deixa de ser visto como uma ofensa pessoal contra a figura do rei. Ele é reinterpretado como um ataque contra a sociedade inteira. Uma quebra do pacto que, em teoria, une todo mundo. A vítima agora não é mais o rei, é a própria sociedade. Essa mudança de mentalidade cria uma figura nova e bem assustadora: o inimigo social. Agora, o criminoso não é só alguém que quebrou uma lei. Ele é um traidor. Alguém que, com seu ato, é como se tivesse declarado guerra contra a comunidade da qual ele mesmo faz parte. A lógica a partir daqui é bem direta. Se a sociedade está em guerra contra esses inimigos internos, a punição não pode mais ser só uma vingança do rei. Ela tem que ser uma estratégia de defesa, uma técnica para proteger o corpo social. E aquele espetáculo de dor não defendia ninguém, só mostrava um poder que já estava com os dias contados. Certo. Então, qual é a nova arma para lutar essa tal guerra social? Foucault aponta para duas instituições que surgem e crescem juntas, quase como irmãs siamesas, duas faces da mesma moeda: a prisão e o salário. Com a invenção da prisão como pena principal, o poder para de se interessar em causar dor e passa a se interessar em controlar a vida. E qual a forma mais eficaz de fazer isso? Sequestrando o tempo. A pena não é mais uma marca no corpo, é uma sentença: 5 anos de reclusão. O poder literalmente se apropria de um pedaço do tempo de vida da pessoa. E essa comparação aqui é talvez a tese central de Foucault nesse curso. Ele diz que a prisão e o salário são mecanismos gêmeos de poder. Pensa bem, na prisão o tempo é retirado de alguém como pagamento por um crime. No trabalho assalariado, o tempo de alguém é comprado em troca de um salário para que a pessoa possa sobreviver. Ou seja, não são coisas opostas, são complementares. Ambas as formas transformam o tempo de vida em uma mercadoria, algo que pode ser medido, quantificado. Uma retira, a outra compra. E juntas, elas formam o sistema que disciplina e organiza todo mundo para as necessidades da produção. Tá, mas e qual seria a arquitetura perfeita para esse novo tipo de poder que se baseia em gerenciar o tempo e o comportamento?
Foucault encontra a resposta num projeto de prisão idealizado por um filósofo chamado Jeremy Bentham, o panóptico. A ideia é simples e ao mesmo tempo genial. Uma torre de vigilância no centro, com as celas todas em volta. O vigia na torre consegue ver todo mundo, mas quem está na cela nunca sabe se está sendo observado ou não. O efeito psicológico disso é brutal. O poder está sempre visível, você vê a torre, mas você nunca sabe quando ele está de fato agindo. Então, o que o prisioneiro faz? Ele age como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. A disciplina deixa de vir de fora, de um guarda. Ela passa a vir de dentro. A pessoa se torna seu próprio vigia. O poder se torna automático, funciona sozinho. Isso tudo nos traz para a grande questão. Foucault estava falando da passagem do século XVIII para o XIX, mas a pergunta que o trabalho dele nos força a fazer é: será que a gente já saiu desse modelo? Será que nós ainda vivemos na sociedade punitiva? Para Foucault, a resposta é que essa lógica da prisão, a lógica do panóptico, não ficou só dentro dos muros. Ela vazou e se tornou o modelo para as grandes instituições modernas. A escola, com seus horários rígidos e controle constante, os hospitais, as fábricas, até os escritórios de hoje. Todos são, de certa forma, variações desse mesmo princípio de vigilância para normalizar o comportamento. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se o poder moderno não funciona mais pela dor, mas pelo controle do nosso tempo e da nossa visibilidade, a pergunta vai muito além de como eu uso meu tempo. A pergunta de verdade é, afinal de contas, a quem pertence o tempo da nossa vida e como é que a gente pode fazer para tomá-lo de volta? Para quem ficou com essa pulga atrás da orelha e quer ir mais fundo nessas ideias, a fonte da nossa análise, o livro A Sociedade Punitiva, está disponível nas principais livrarias, tanto físicas quanto digitais. Valeu demais pela companhia. A gente se encontra no próximo mergulho do Literaclips em uma grande obra. Até mais.